Roubar de Pedro para pagar a Paulo. Parte. As flechas caíram sobre os atacantes. Eram soldados com armaduras mais pesadas, e definitivamente não era uma investigação, era um ataque. Eles suportaram bastante isso, um fato que Neia lembrou Ascana que ela os causou ao desejar uma pausa no tédio. Sua esposa revirava os olhos todas as vezes, e lembrava a Neia que ela constantemente pedia para eles virem buscá-los. Não eram boas piadas, mas nem precisavam ser, qualquer risada era boa quando poderia ser a última. Cese atacou implacavelmente qualquer um que parecesse importante, e que estivesse ao seu alcance, e aqueles que o fizeram se encontraram na posição nada invejável de enfrentar uma gama deslumbrante de inimigos diferentes. A diferença deles resultou em força. Os filhos de Ontario tornaram-se poderosos depois de muitos anos quebrando pedras, e seus músculos eram grossos o suficiente para que suas armaduras mal os segurassem. A justiça negra se limitava principalmente ao trabalho com espadas e lutas. Mais de um inimigo foi ajudado a ultrapassar o muro e a chegar ao chão do outro lado. A voz de Neia clamava por coragem em seus aliados e a derrubava em seus inimigos. A terrível reputação de Scana, a ousada, cresceu imensamente desde a morte de Browning e seus muitos ataques bem-sucedidos. Seu cabelo ruivo brilhava ao sol enquanto ela dançava com os agressores como fazia com os fazendeiros de sua juventude, mas era uma dança mortal, e ela não ficou com um único parceiro. O sangue foi derramado enquanto os corpos se atiravam por cima do muro, como se estivessem desesperados por algo além dele, e se o que eles desejavam encontrar era um lugar para morrer, então a cidade de Prarte os atendeu de bom grado. As manganelas dispararam para o alto sobre as muralhas, e nos momentos entre as batalhas, Neia viu que o campo diante da muralha da cidade estava salpicado com o sangue, e os corpos daqueles que suas pedras e flechas haviam atingido. Fruder, é claro, junto com os poucos magos que eles tinham, ficaram felizes em emprestar sua magia para lidar com as escadas, e pessoas em chamas, com o resultado de pessoas gritando caindo para a morte na base de pedra. Alguns rolaram desesperadamente para apagar as chamas, outros correram gritando com a carne queimada, mas nenhum deles conseguiu ir muito longe. Neia gritou com a espada no alto. Vamos, remédios! Isso é tudo que você tem para mim. Sua voz estava cheia de desprezo abjeto. Ela enfiou a espada no pescoço de um homem que havia caído no chão, a seus pés, e depois de quase uma hora, os agressores que ainda estavam vivos desanimaram, e fugiram. Neia puxou seu arco, e mirou, ela lançou sua flecha, e um soldado caiu com uma flecha na parte de trás de seu cérebro, seu rosto estava cheio de uma raiva latente. Se vocês vierem até estas paredes com espadas nas mãos, não esperem sair com vida. O resto das fileiras de arcos se reuniram como se isso fosse uma ordem, flechas voaram, muitos caíram. Scana não puxou o seu próprio cessar fogo. Ela gritou enquanto pensava em sua última emboscada antes de voltar para Neia. Neia olhou em sua direção, Scana já estava se movendo em direção a ela, ela chutou para o lado algumas entranhas que haviam caído em seu caminho, elas caíram no muro dentro da cidade, ela ouviu alguns gritos infelizes de desgosto quando evidentemente pousaram em alguém. Ela não se importou com isso. Neia, não. Scana disse com firmeza, e colocou a mão em seu ombro. Eles ainda são combatentes. Neia disse com ferro em sua voz. Isso é ir muito longe, por favor, confie em mim, você não quer fazer isso. Scana disse com força. O inferno que eu não faço. Neia retrucou, e virou-se para as fileiras de soldados. Atire de novo. Eles puxaram, e soltaram, o último ao alcance caiu com gritos agudos. Scana deixou as mãos caírem da esposa. Neia, por favor. Scana disse, e pegou suas mãos. Pelo meu bem, apenas. Você confia em mim, certo? Ela estendeu a mão, e tirou a viseira de Neia, o ritmo de tambor nos olhos de Neia não havia desaparecido nem um pouco, no entanto, eles suavizaram quando Scana acariciou gentilmente a mão de Neia, só agora percebendo que ela estava tremendo como uma folha. Sim, eu quero. Neia disse com tristeza. Scana sentiu suas emoções tomando conta dela, ela se forçou a conter as lágrimas. É um pedido de sua esposa. Ela disse, e enxugou o nariz. Apenas confie em mim, você não quer fazer de novo o que acabou de acontecer. Prometa-me. Ela disse com firmeza. Eu prometo pela minha vida. Neia disse seriamente. Não,
Você é muito imprudente com isso. Skana disse em um tom doce e afetuoso que desmentia a espadachim revestida de sangue no final de uma luta de vida ou morte. Tudo bem, eu prometo pela sua vida, pela vida da minha esposa, se alguém fugir, não darei ordem para matá-lo. Neia disse com grande solenidade. Oh, olhe, eles estão adicionando outro carneiro. Um orc disse, apoiando seu martelo pesado sobre o ombro e apontando para o campo. Segunda onda. Neia gritou. Reforçar a equipe de defesa. Várias fileiras de soldados subiram o muro de onde esperavam na reserva. Esquadrão do portão, prepare-se para o ariete. Ela gritou mais ordens. Quanto tempo antes de começarem a usar anjos, eu esperava já vê-los? Skana perguntou. Acho que os mantenho em reserva, não querendo revelar quantos eles têm. Espero que os veremos quando as torres começarem a rolar. Neia disse pensativamente, então com um suspiro arrependido, ela apertou a mão de Skana. Vá para o seu posto de comando, Skana, eu cuido daqui. Neia disse, e tocou sua bochecha. Eu prometo. Ela ficou um pouco na ponta dos pés, e beijou a bochecha de sua esposa. Skana assentiu calmamente, e se afastou, deixando sua mão cair lenta, e relutantemente, antes de acelerar para sua posição. Flechas caíam, mas os soldados da teocracia, e os fanáticos de remédios tinham escudos em abundância, e embora aqui e ali alguém caísse, em geral as flechas falharam. Houve duas exceções a isso, o arco de Neia e a arma mágica de CZ. Embora os arcos de seus 100 fossem de longe superiores à média, todos sendo feitos sob medida, e feitos expressamente para o melhor dos melhores, esses eram escudos grossos e pesados, penetrá-los não era uma tarefa fácil. As flechas crivavam os escudos, mas os melhores tiros concentravam-se nos pontos fracos, e procuravam paralisar mais do que matar. Mesmo assim, o avanço continuou. Neia olhou para trás. Solte os ossos, 5.000. Ela gritou, o comando foi repetido, e em pouco tempo ela viu alguém liderando uma horda de guerreiros esqueletos de onde eles estavam armazenados. Eles não eram especialmente fortes, mas não precisavam ser. O portão foi aberto, e quem os liderava ordenou que matassem tudo que estava fora do muro. Era uma ordem simples, e o grito do morto-vivo perfurou o coração de quem o ouviu. Guerreiros esqueletos atacaram com seriedade, os vivos que avançaram, ficaram paralisados por um momento de horror quando perceberam que os mortos haviam sido chamados para defender a cidade. Neia ainda andava pela parede, ela sorriu enquanto a luta continuava. Atirar. Ela gritou no mesmo momento que Skana enquanto elas liam o momento como propício para um ataque, flechas encheram o ar, e a maioria passou pelos esqueletos, muito poucos deles caíram, mas isso forçou os vivos a se protegerem de um perigo, ou do outro, não ambos. Não foram treinados para enfrentar uma chuva de flechas em combate corpo a corpo com um inimigo existente. Demorou vários minutos em um pesadelo acordado antes que os esqueletos caíssem em número suficiente para retomar o avanço, e assim que o ariete se aproximava, o portão se abriu, e saíram 3 heróis lendários seguidos por um número muito furioso de ex-escravos élficos. Eles atacaram a tripulação chocada. Tia e Tina passaram pelo espaço de combate causando morte à distância, enquanto Lakius colheu uma colheita de vidas com suas lâminas voadoras, e sua lâmina amaldiçoada. Os ex-escravos lutaram como loucos pela chegada da tão almejada vingança. Os soldados da teocracia já estavam cansados de uma luta, suas armaduras eram pesadas, seus escudos eram pesados, e os constantes arengas do pesadelo evangelista, e os tiros de arco das elites eliminando seus números, gradualmente quebraram o ânimo dos restantes. Nenhum deles chegou à parede naquele momento. Lakius, para garantir, usou suas espadas para destruir o ariete atrás dela enquanto ela se afastava. O colapso emblemático de todo o esforço. Vários sobreviventes estavam fugindo desesperadamente para longe da muralha. Neia soltou um suspiro pesado, e os deixou ir, olhando suas costas enquanto fugiam para salvar suas vidas. Acampamento de Astraca, manhã. Ela fez seu pequeno fantasma com Astraca novamente na manhã seguinte, depois de forçá-lo a ficar bêbado. Ela observou enquanto ele cambaleava para fora de sua tenda depois de acordar tarde novamente. Foi uma coisa alegre de ver, seu rosto estava abatido e vermelho, ele obviamente passou a noite chorando em seu sono agitado.
Seu fantasma estava chorando novamente quando ela apontou para ele, novamente ele correu em busca de ajuda, e novamente ela desapareceu com seus adereços, e nenhuma magia foi encontrada. Quando ela estava bem fora do caminho, ela enxugou o rosto. As lágrimas que ela derramou não foram falsas, embora já tivesse passado quase um ano desde que ela sofreu tudo, sua dor ainda era como estar em carne viva. Ela se perguntou se algum dia não seria assim. Ela seria um dia uma demônio de 2000 anos, e ainda acordaria aterrorizada pelos pesadelos que ele lhe dera. A dor dela seria seu único legado. Era uma coisa amarga de se contemplar, e fez com que ela desejasse vingar-se dele ainda mais. Somente quando ela estava bem fora de vista, ela decolou, e seguiu para seu próximo destino. O Burns, horas depois. Vanessa estava aproveitando o frio. Quando ela não era nada além de um ser humano perfeitamente comum, o inverno sempre a assustou, as coisas morriam ao seu redor, as colheitas não cresciam, o calor tornava-se um luxo. Quando ela se envergonhou ao permitir que os nobres do reino dracônico roubassem sua recompensa, perdeu sua casa, e foi reduzida a viver em ruínas, as nevascas a deixaram praticamente choramingando. O frio do inverno não seria detido pelas paredes frágeis, e pelos destroços de uma porta, ela teve que se aconchegar na única coisa quente que tinha, o casaco de pele de panda. Então ela ficou deitada na cama, aquecida pela vela frágil, e lendo livros sob sua pequena luz quente. Suas breves visitas ao rei feiticeiro no inverno para devolver livros, e substituí-los por novos foram as horas mais felizes de sua vida, mesmo que ela sentisse a necessidade incessante de evitar absolutamente os dois guardiões. Muitas vezes ela quase contou a ele o que aconteceu, mas a vergonha a impedia todas as vezes. Agora, ela se sentia diferente. O frio crescente do inverno não a tocou, nem mesmo enquanto ela pairava no céu. Seu sangue demoníaco lhe deu segurança contra coisas tão comuns, e ela abraçou a sensação de vivacidade como bastante agradável. Ela esperava nevar em breve, talvez até nos próximos dias, e isso a deixou ainda mais feliz por estar sobre o Burns. E o porquê estava descendo até lá. Ela se dirigiu ao palácio, isso foi fácil. Tinha 4 grandes torres nos cantos, e uma que se projetava do centro, era notavelmente bem feita, bastante bonita de se ver. Ela riu enquanto pensava na próxima vez que Astraca veria isso. Ela balançou a cabeça para colocar sua mente de volta nos trilhos enquanto pensava no assunto. Já era tarde, então não haveria nenhum tribunal sendo realizado, então ela foi até a torre. Seu relatório indicava que o governador da cidade dormia lá, na ausência de Astraca. Ela parou quando chegou à janela, e sentou-se do lado de fora para repassar brevemente o que sabia sobre o Barão Stono. Ela respirou fundo várias vezes, preparando-se mentalmente para esta parte. Quando conseguiu controlar os batimentos cardíacos, usou uma de suas longas garras para levantar o trinco interno das venezianas, e entrou no quarto. O Barão Stono estava dormindo sozinho, sua esposa estava ausente, porém o guarda estava fora do quarto, disso ela tinha certeza. Ela andou de um lado para o outro na cama, e estendeu uma garra. Seria tão fácil, cortar a garganta dele, e a cidade ficaria um caos, ele morreria, ela iria embora do jeito que veio, e pronto. Mas Tono era inocente. Suas asas tremeram, ela procurou cada pedaço de material que pôde encontrar para indicar que ele havia feito algo para justificar matá-lo. Mas não havia nada. Não há nada. Ela queria fazer isso de qualquer maneira. Ela fechou a garra de volta no punho. Não importava, havia vantagem, e ele não era particularmente corajoso. Ela puxou um pergaminho, e usou no guarda logo atrás da porta. Ele ficaria dormindo por um tempo, o turno tinha acabado de mudar, ninguém iria incomodá-los. Ela pegou uma cadeira, e sentou ao lado da cama dele. Quando ela se sentiu confortável, com o encosto da cadeira aproximadamente nivelado com a entrada do torso dele, ela pegou outro pergaminho, e se preparou para usá-lo. Primeiro, ela colocou 2 de suas garras em pé sobre o peito dele, e começou a percorrer todo o corpo dele, garra por garra, imitando pernas. Stono. Ó Barão Stono, acorde Barão Stono, você tem um convidado aqui para vê-lo. Ela disse sombriamente enquanto se inclinava para sussurrar em seu ouvido. Ele começou a acordar grogue, seus olhos se abrindo lentamente. Ela sentou-se ereta para que ele pudesse ver seu rosto, e assim que o fez, ela usou o pergaminho na outra mão, e ele ficou paralisado. Olá, ela disse docemente.
O terror estava estampado em seu rosto, e ela mantinha suas garras visíveis em seu peito, elas batiam pacientemente. Você não me conhece, mas seremos bons amigos muito em breve. Ela disse alegremente. Ele não disse nada, pessoas paralisadas raramente o faziam. Veja, vou salvar sua vida, vou resolver um problema muito grande seu, e vou deixá-lo muito rico, tudo nos próximos 5 minutos, você vai ouvir, ou está fora? Ela perguntou docemente. Ele não se opôs. Pessoas paralisadas raramente se opunham a alguma coisa. Ela deu a ele um sorriso demoníaco vitorioso que se tornou ainda mais aterrorizante porque evidentemente pretendia ser muito doce. Primeiro, o problema que estou aqui para resolver: sua esposa tem o péssimo hábito de gastar dinheiro quando você não está por perto para controlar as coisas, é por isso que você está nesta posição, porque Astraca pagou suas dívidas várias vezes, você deve dinheiro a ele, é por isso que ele confia em você. O que você tinha medo era que sua esposa fizesse mais do que o colocou em apuros, e você lhe devesse ainda mais. Bem, adivinhe. Ela disse de forma prática, e enfiou a mão na bolsa, segurando um grande recibo. Ele não se moveu para pegá-lo. Ah, certo, a coisa da paralisia. Ela o provocou levemente, e mostrou a língua, ela estava se divertindo. Ela estendeu o recibo sobre o rosto dele, onde seus olhos paralisados pudessem lê-lo. Parabéns, você é o orgulhoso proprietário de uma nova casa de verão. Ela podia sentir a vontade dele de gemer. Ela pegou algum dinheiro emprestado para isso, quer adivinhar de onde ela pegou emprestado? Ele não fez isso, ela sabia que não. Sim, família de Astraca. Ela sorriu. Mas agora vamos resolver o problema. Ela podia sentir seu otimismo cético. A rainha vai governar este país, e reformar as leis bancárias, e de empréstimos, ninguém poderá pedir emprestado mais do que o valor total dos seus ativos, bloqueios, e limites de crédito serão colocados em membros da família dependentes que não ganham rendimentos, então basicamente sua esposa nunca conseguirá pedir emprestado o suficiente para arruiná-lo. Nem nenhum filho irresponsável levará seus pais à falência. Além do mais, ela guardou o documento, e estendeu outro onde ele pudesse lê-lo. Consegui isso só para você depois de descobrir a sua situação. O rei feiticeiro prometeu perdão de dívidas para cada nobre que abandonar o rei Astraca, então, quando a rainha Calca assumir, ela não cobrará essas dívidas, ele as pagará por você. Sua Majestade ficou bastante impressionado com sua situação. Cópias disto estão sendo enviadas para todas as casas nobres sob o rei usurpador. Ela sorriu enormemente. Você provavelmente está se perguntando o que ele está oferecendo àqueles que já são leais a Calca. Bem, eles ficam com as terras daqueles que não aceitam este acordo, e de qualquer um que cometeu crime de guerra perpetrado por nobres ou qualquer outra pessoa que acabe perdendo tudo junto deles. Então, todos ganham, exceto os perdedores. Ela disse alegremente. Você está me acompanhando até agora? Ela perguntou. Ele não respondeu. Ela não esperava que ele fizesse isso. Bom, ela disse, e deu um tapinha no peito dele. Agora, salvar sua vida é realmente muito simples. Faça o que eu digo, e não vou te matar. Eu poderia ter matado você enquanto você dormia, e poderia te matar agora. Ela disse gentilmente, e colocou uma garra em seu pescoço. Ela podia sentir seu medo. Se seu corpo funcionasse, ele teria perdido o controle intestinal. Então não matar você é a segunda maneira pela qual vou ajudá-lo. Ela disse educadamente. Tenho toda a razão em fazer isso, você está do lado errado, fazer você desaparecer iria lançar a cidade no caos, você é um membro do governo, você é um alvo legítimo, mas eu não quero fazer isso, por quê? Ela rapidamente moveu o rosto 1 centímetro acima do rosto enrugado do homem de meia idade, e fixou os olhos nos dele, suas presas estavam à mostra, e ela colocou as garras ao lado do rosto dele, não havia nenhum sentimento de culpa real vindo dele, do lado errado ou não, ele não era um homem mau. Você é inocente, e eu prefiro machucar os culpados. Ela disse, e sentou-se na cadeira muito afetada e apropriada. Ela dobrou uma linda perna dourada sobre a outra. Então agora a terceira coisa, você não tem mais nada além de dívidas, e estou me livrando delas, e garantindo que não se torne um problema novamente, estou poupando sua vida mesmo que eu pudesse matar você, e eu disse que iria torná-lo rico, não foi? Ela disse com um humor jovial.
Ele não respondeu, apenas ficou imóvel sob a influência do feitiço. Espere aí, tenho algo para você. Ela disse, e entrou em um buraco na realidade onde desapareceu. Alguns momentos depois ela voltou com vários baús, e começou a jogar moedas por toda a cama. Ouro, prata e cobre, todas com o rosto de Astraca. Ela sorriu calorosamente. Tudo isso é seu, e tudo o que você precisa fazer é garantir que quem for leal a Astraca esteja bêbado, fora da cidade, morto ou preso, não me importa quais você escolherá, embora se eu tiver que escolher. Ela bateu uma garra em sua bochecha, e desviou o olhar pensativamente. Morto é o mais eficiente, mas eu gostaria de mais tempo com eles. Vou te dizer uma coisa: se houver alguém vil, encontre uma maneira de aprisioná-lo por alguns dias, todo o resto, bêbado ou fora da cidade, para mim não importa. Ela disse alegremente, e bateu palmas. Vanessa acariciou seu peito novamente, e se aproximou, seus olhos cinzentos e tempestuosos presos aos dele como uma cobra faz com os de um pássaro ferido. Parabéns pela sua riqueza recém-adquirida. Agora esse feitiço de paralisia vai passar em 1 ou 2 horas, não se preocupe em chamar o guarda quando isso acontecer, ele está dormindo, graças a mim, e não pense em recusar minha amizade. Eu já subornei metade da guarda da cidade para ficar do meu lado de qualquer maneira, e se você está se perguntando sobre a outra metade. Ela riu enquanto se levantava, e voltava para a janela. Bem, eles são convertidos da justiça negra escondidos, então eles nem precisavam de dinheiro, apenas de oportunidade. Então, temos um acordo? Ela perguntou pacientemente. Fique quieto se tivermos um acordo. Ela riu enquanto ele ficava ali, imóvel. Veja, eu disse que seríamos amigos. Ela disse enquanto batia as asas. Não machuque meus sentimentos me traindo quando chegar a hora, ou voltarei novamente, e não haverá feitiços envolvidos. Culpado ou não, eu posso matar você, e posso fazer isso sempre que quiser. Ela disse, e por um momento, ele sentiu a aura de violência opressiva e selvagem varrendo sobre ele, então desapareceu, e o terror com um rosto sorridente que se ergueu acima do chão, foi até a janela, e desapareceu. Ela riu incansavelmente noite adentro enquanto voava muito acima da cidade. Em breve, meu precioso Astraca, muito em breve, você não terá mais nada além de sua miséria, medo e dor, do jeito que você me deixou. Ela riu de grande felicidade, e desceu as ruas. Seria uma longa noite conversando com vários guardas, mas agora ela tinha que cumprir a mentira que havia contado, e subornar todos os guardas que pudesse para não fazer nada. Felizmente, ela sabia quem eram os agentes da Justiça Negra, e os líderes secretos na capital, e eles podiam, mediante solicitação, enviar pedidos urgentes para os oficiais que poderiam ser facilmente subornados para lidar com assuntos urgentes. Ela nem acabou usando a maior parte dos baús de moedas que ainda tinha, esvaziou uma caixa inteira de prata, e 1/4 de caixa de ouro, cumprindo a mentira que havia contado ao Barão Stono. Já era quase de madrugada quando ela terminou. Provavelmente alguns teriam que morrer para garantir que não houvesse problemas, mas isso poderia esperar. De acordo com sua última conversa com Robel, ele chegaria ao Burns amanhã. Melhor resolver os problemas num momento em que seus desaparecimentos seriam mais problemáticos para seus companheiros.